Estamos de volta, semana que a gente está respirando futsal. Sábado o ginásio Arrudão será pequeno, mais de 4.000 pessoas, eu não tenho dúvidas. Mais de 4.000 pessoas estarão incentivando o Marreco nesse jogo contra o Cascavel. Lembrando, o Cascavel eliminou 2 vezes o Beltrão nesta fase. Chegou a hora, né? Daqui a pouco nós vamos, inclusive, ouvir o técnico do Cascavel. Vamos ouvir também o Fabinho Gomes, ele que montou esse time, que chega nesta condição de repente, pela primeira vez na história, chegar a uma final. O Fabinho montou e agora muito bem comandado também pelo técnico Nelson. Vamos apresentar os nossos convidados. Adolfo Pegoraro, capitão do nosso time. Boa noite. Boa noite, Ademir. Boa noite, Jefferson, pessoal que está em casa. Sempre uma satisfação vir aqui na TV Beltrão e participar do debate esportivo. Agora ficou melhor, estava muito próximo, daí dá a impressão que o Adolfo é aquilo que o monstrinho fala, mas não é. Mostra de novo, Adolfo. Aê, tranquilo. Jefferson Lara, parceiro do nosso programa, seja bem-vindo, boa noite. Fazia tempo, né, amigão? Boa noite, Ademir, boa noite a todos os telespectadores da TV Beltrão. É um prazer novamente estarmos aqui e para falar principalmente desse jogo tão esperado aí do Marreco, que pode talvez consolidar, quem sabe, a partir de agora, um título tão esperado para Francisco Beltrão. Mas antes, nós vamos falar um pouquinho do Campeonato Municipal Varziano. Gente, o que é que está acontecendo com o Varziano deste ano? Justiça, rodada comprometida. Adolfo, você já havia acompanhado essa situação em algumas edições anteriores do Varziano? No ano passado teve uma situação parecida com o Pinheiros, né? Que tinha um atleta supostamente irregular, que conforme a interpretação do regulamento estava irregular, conforme a interpretação não estava regular. E nesse ano também aconteceu mais uma vez, vamos dizer assim, uma ambiguidade, né, no regulamento. Então, o advogado interpreta de uma forma, outro de outra, e aí se confrontam as ideias. Então, dessa vez com o Fluminense Divisor e o Industrial C. E no grupo do Progresso também, que o Progresso não tem nada a ver com isso, já classificou, enfim. Mas é uma situação que a gente fica até com receio como é que vai ser o ano que vem, né? Poxa, eu acho que tem que pegar esse regulamento e realmente esmiuçar ele, cada item, cada cláusula, para não gerar realmente uma nova interpretação numa próxima edição, porque a partir do momento que um time entra na justiça comum, todos vão querer passar por cima da junta desportiva e fazer a mesma situação, né? Porque afinal de contas, comprometer, né? Se tem uma junta desportiva, acho que tem que respeitar essa opinião, enfim, essa decisão. Mas por outro lado, se a equipe se sentiu prejudicada, ela também tem o direito de entrar na justiça comum, né? Então, o melhor mesmo é prevenir, fazer um regulamento que não dê margem para essa segunda interpretação. Tá certo, esse é Adolfo Pegoraro, do Jornal de Beltrão, da Rádio Onda Sul FM. Jefferson Lara, empresário, ele foi atleta profissional, foi atleta amador e foi atleta do Varziano também. É triste a gente ver essa situação no Varziano, né, Jefferson? Principalmente porque está envolvido diretamente nisso, né? É triste a gente ver, mas também a gente não pode dizer que esse ou aquele estão errado. Como o Adolfo falou, questão de interpretação. Eu acho então que a partir do ano que vem, como o Adolfo disse, tentar melhorar a questão do regulamento para não deixar essas brechas. Porque aconteceu também a questão dessa chave de 3 times, né? Esse zum que todo mundo sabe que correu aí pela cidade, que o jogo entre o Industrial e o Rio Tuna houve aí um acerto para tirar o Pinheiros fora do campeonato. Então são algumas coisas que não poderiam acontecer mais no campeonato municipal varziano. Então é uma pena, porque acaba atrapalhando o campeonato, mas não podemos tirar também a razão do Fluminense do Divisor, que buscou uma alternativa de conseguir a sua classificação. Está certo, então. Nós estamos ao vivo aqui na TV Beltrão com o nosso debate esportivo. Daqui a pouquinho o Ney Vitor participa, daqui a pouquinho o técnico Fabinho Gomes, que comandou o Beltrão, que foi para o Foz e que hoje ele está sem clube, também vai falar, ele que também teve uma participação importante na montagem do time aqui em Beltrão. Vamos mostrar os confrontos, então, do Campeonato Municipal Varziano. Nós teremos jogos no sábado, primeiramente, né, por gentileza. Então, no sábado, Adolfo Pegoraro, dia 15, sábado no Anilado, às 15 horas, CCA Cantelmo e Rio Tuna. Tem favorito? Você viu essas duas equipes jogar já ou não, Adolfo? É só o Cantelmo, o Rio Tuna não vi, mas o Jefferson está bem inteirado aí sobre o Rio Tuna, né? Mas eu acho que são duas grandes equipes, já se enfrentaram 2 vezes na primeira fase, né? Estavam no mesmo grupo.
o Rio Tuna levou a melhor, né? Conseguiu a classificação em primeiro lugar. Mas eu acho que não tem nada definido, até porque o Cantelmo, eu costumo dizer que ele era o maior prejudicado em jogar em casa, porque o campo do Pinheirinho pro Cantelmo prejudicava, né? Um time que precisa de espaço para jogar. Então eu acho que é uma mata-mata muito equilibrado. E na sua opinião, o Jefferson conhece o Rio Tuna porque é atleta do Rio Tuna? Não, eu jogo nos veteranos do Rio Tuna veteranos. e inclusive eu estou lá como técnico do Rio Tuna. Mas por alguns problemas eu gostaria até de colaborar mais com o pessoal, que são meus amigos, mas não pude participar nenhuma vez por alguns agora compromissos. vai ou não vai? Não, agora eu vou deixar o Cid lá, né? Não é justo, né? Agora, mas a gente está sempre acompanhando o pessoal, até mandar um abraço pro pessoal lá do Rio Tuna se estiver assistindo. Mas como o Adolfo falou, um jogo equilibrado e sou da mesma opinião que o Adolfo. Muitas vezes, principalmente para o Cantelmo, jogar no campo em casa é desfavorável. Agora, num campo melhor, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado e um bom jogo tecnicamente. Volta na arte, por gentileza. Isso, ainda no sábado, no Anilado, Padre Eurico e Ipiranga do Jacaré. Esses dois times se enfrentaram, no último confronto deu Padre Eurico. Adolfo. O Jacaré e o Ipiranga, na minha opinião, é um dos melhores times do campeonato, né? Então tem um favoritismo, sim. E o Padre Eurico vai ser aquela incógnita, porque jogando em casa, no bairro Padre Eurico, tinha muita força. Inclusive ganhou do Jacaré nesses veículos, ganhou do Industrial A, enfim, conseguiu classificar em primeiro lugar no grupo primeira fase. Mas resta saber como é que vai se comportar essa equipe no campo maior. Então o favoritismo existe sim pro lado do Jacaré, mas a força de vontade da equipe Padre Eurico é muito grande realmente, então isso torna o mata-mata um pouco mais emocionante. Jefferson, e esse confronto? Padre Eurico, time da cidade, contra Seção Jacaré, equipe do interior. Mas vamos lembrar que esse Jacaré é a equipe A, né? Sim, a equipe que enfrentou o Padre Eurico lá no Padre Eurico é a equipe confusão. B. Isso. Então essa então equipe que do fique bem Jacaré, explicado. na minha opinião, é a melhor equipe do campeonato. O quê? O Jacaré? O Jacaré é a melhor Então, equipe. para aí. Você coloca o Jacaré como um forte candidato ao título? Não, com certeza. Para mim, Concordo com o Jeff. é um forte candidato pelos jogadores que estão lá, que a gente conhece. Mas... O Eusébio esteve aqui na terça-feira passada, muito humilde. Não, ele falou sempre, em momento o nenhum. discurso dele é esse. Mas ele sabe que a equipe dele é boa, né? Ele Muito tem bom. o Parmalat lá no ataque, que é artilheiro. Sérgio, Nico, enfim. Sérgio, Nico. Os gêmeos, né? O Thiago, O Marcelo. Elvis, que foi jogador profissional, o Elvis Guise. Então, uma equipe muito boa. Mas, O como a Janelson gente sabe, também, né, também. Nini? Janelson? Janelson. Como a gente sabe, o futebol é decidido dentro de campo, né? O Jacaré escreveu o SIG também, mas ele acabou se machucando, né? Então o investimento foi bom, a estrutura é boa e eu concordo, é um dos favoritos ao título da primeira divisão. Vamos aos jogos do domingo, então? Vamos na arte, por gentileza, obrigado. Anilado, domingo, Industrial Atletas do Futuro contra o Guarani do Jacutinga. Adolfo, quem vence? Na minha opinião também o Industrial A é um dos favoritos, ao lado do Jacaré é um dos times com maior força, até por ter já uma base dos anos anteriores. Mas o Jacutinga tem a melhor campanha da competição até o momento, né? Então são 7 vitórias e um empate apenas. É uma equipe que vem crescendo muito, é o 4º ano já que a equipe está disputando. Foi campeão da segunda divisão em 2012, ano passado já foi bem no mata-mata contra o Pinheiros, por muito pouco, não tirou o time que vinha a ser o campeão da primeira divisão. E esse ano também eu acho que vai com tudo para cima do Industrial. Então eu acho que é um dos mata-matas mais equilibrados aí da primeira divisão. Concorda, Jefferson? Concordo, porque eu acho que a equipe do Jacutinga mostra muito a essência do futebol varziano que tínhamos antigamente aqui em Francisco Beltrão. São jogadores assim desconhecidos, podemos dizer assim, mas de muita vontade e muita determinação. Então eu acho que o Industrial tem uma boa equipe também, mas vai sofrer muito. Pode até passar, mas eu acho que o Jacutinga, se perder, vai vender caro a derrota. Próximo, por gentileza, retornando então, no Anilado, domingo, Seção São Miguel do Adão. Adão Guerreiro, né? Velho Adão. Foi campeão 2 vezes contra a Nova Concórdia. Aí os confrontos são do interior, Adolfo. É verdade, mas o Nova Concórdia é o atual vice-campeão da primeira divisão. Um belo trabalho feito pelo Gago. Tem uma equipe, a mesma base no passado, com alguns reforços, que é o caso do Eudes, que veio do bairro Marrecas. E tem lá jogadores com muita qualidade, né? O Amarelo, o artilheiro, tem o Emerson também, o Marcelo no meio campo. Enfim, é um time com bastante experiência e vem como favorito para esse mata-mata. Acho que o grande favoritismo, o maior desnível entre os confrontos é nesse. Mas
a equipe do seu Adão também tem a força no interior, como o Jefferson falou, que acho que isso é muito importante no Campeonato Varziano. A gente confunde muito o amadorismo com o amadorismo marrom, né? O amadorismo é aquele realmente que tem a essência. O amadorismo marrom é aquele que finge ser amador, mas paga por fora, né? Então, essa que é a diferença. Não estou querendo dizer, enfim, do Nova Concórdia, mas a gente sabe que essa prática existe. Né? É verdade. E as equipes do interior têm essa essência. Eu acho que isso tem que ser valorizado. Jefferson, o que dá nessa briga, no bom sentido, entre as equipes do interior? Nova Concórdia, com certeza, é o mais... Futebol é o esporte mais empolgante e emocionante do mundo, porque tem esses detalhes que às vezes acontecem. Já passei por isso, já vi muito aqui em Beltrão de muitas equipes, assim, podemos dizer fracas, entre parênteses, superar equipes melhores, né? E chegar, mas o favoritismo é do Nova Concórdia. Tá certo, então. Dado nossa pincelada do Campeonato Municipal Varziano, eu quero lembrar você que o Centro de Condutores Sandra, aqui no centro de Beltrão, tem as melhores propostas para você. Vale a pena você conferir. Centro de Formação de Condutores Sandra, com pista de moto a 200 metros da sede, com facilidade de acesso, turmas teóricas, manhã, tarde e noite. Possui também curso de reciclagem para a CNH, onde você entrega a sua carteira no SFS ou CFC, vamos começar tudo de novo, CFC Sandra, e já faz a sua matrícula com opções de horário à noite e também nos finais de semana. Centro de Formação de Condutores Sandra, fica no centro da cidade, o telefone é o 3524-5657 e o 3524-8692. E por falar em Centro de Formação de Condutores Sandra, agora do Figura, o Figura também já foi campeão varziano. Você lembra do Figura, Jefferson? Lembro, claro. Passa todos os dias na frente da minha loja ali. É vizinho de comércio, né? Jogava bem, né? Jogava bem. Enganava, né? Enganava bem. É da nossa época, né? Tá certo, então. Nós vamos para o intervalo. Na sequência, nós vamos ouvir o Ney Vitor, técnico da equipe do Cascavel. Nós voltamos já.